turma, tudo tranquilo? Beleza? Professor Alex aqui, hoje para dar continuidade ao tema Campos de Experiências na BNCC e hoje em especial falando sobre o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Bora lá para a gente aprender junto? Então, pessoal, esse campo ele revela como é importante a gente dar a oportunidade da criança viver experiências, jogos, brincadeiras que favoreçam o falar e o ouvir. É importante que o professor, que é um mediador, crie estratégias que possam conduzir a criança na construção e na participação da sua cultura oral. Alguém pode até questionar, né? Mas, escutando uma história, participando de conversas com os colegas, participando de conversas com o professor, descrevendo e construindo narrativas individualmente ou com os colegas, que essa criança vai se perceber como um agente na sociedade, que vai se perceber como alguém pertencente a um grupo social. Eu tive que mudar de lugar que estava tremendo muito. Mas, por exemplo, vocês já repararam que a criança, desde cedo, ela sempre se mostra interessada pela cultura escrita? Eu tenho uma netinha, né, tem 2 anos, e eu sempre conto história para ela, conto história desenhando, né? Eu gosto de contar desenhando porque aí ela tem mais de um recurso de compreensão, né? Ali ela tem a observação, ela tem a percepção visual, né? Ela tem a auditiva, porque eu conto a história, né? E ela tem também o experimento, porque ela quer desenhar comigo, né? Às vezes ela tenta desenhar junto comigo, e por isso você acaba envolvendo a motora fina, né? E outras compreensões. O pior é quando ela quer repetir os desenhos meus, né? E aí vai falar que é vovô, acaba fazendo aquela barriguinha acentuada, né? Quer dizer, dentro das limitações dela, né? Mas a criança, ela vai construindo a sua concepção de língua escrita, como está lá na BNCC, ouvindo leitura de textos, né? Leituras de textos do contexto familiar, do contexto escolar. E é aí que ela vai reconhecendo as diferentes formas de usar a escrita dentro de um contexto social. A BNCC diz que na educação infantil a criança tem que conhecer a escrita ou a cultura que envolve a escrita através dos conhecimentos que ela já tem e das curiosidades que ela deixar transparecer que tem. É muito importante a gente oferecer para essas crianças atividades que estimulem assim o gosto pela leitura, pelos contos, pelas fábulas, pelos poemas. O gosto pela leitura, aliado aos jogos e brincadeiras que são tão comuns na educação física, vão promover a aproximação dos livros e, consequentemente, com a escrita e com a aprendizagem da direção escrita. E aí, convivendo com essas atividades que promovem a escrita, com histórias, com textos e tudo mais, a criança vai usar a imaginação para promover rabiscos e garatujas. Sabe o que é garatuja? Também não sabia. Mas garatujas são letra feia, letra, né, torta, desenho torto. Então, aos poucos, ela vai conhecendo a escrita quando começa a conhecer as letras, mesmo que de forma espontânea, através de garranchos. Mas, cara, como que eu vou trabalhar isso na educação física? Vamos partir do seguinte: a que se refere esse campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação? Na verdade, o objetivo aqui é melhorar a comunicação da criança. Essa criança ela tem que a cada dia se comunicar melhor. E é através da escuta e da fala que você vai consolidar, você vai ajudá-la a consolidar o pensamento e a imaginação. Para isso, você vai abusar das atividades lúdicas, mas envolvendo a fala, a escrita e a leitura, né? Eu sempre digo que quando você se sente bem, você está num lugar que você está se sentindo bem, você aprende melhor. E as atividades lúdicas são estratégias fantásticas para promover o prazer na criança, né? E ali otimizar a aprendizagem e o desenvolvimento dela. Uma forma de trabalhar esse campo de experiência é deixar a criança dar a opinião dela. Ou mesmo assim, deixar ela falar como que a brincadeira seria legal para ela. Ela pode se manifestar falando, ela pode se manifestar
escrevendo. Ela pode, inclusive, mudar a brincadeira que foi proposta pelo professor. Quer ver? Por exemplo, você pode pegar um livro infantil, qualquer livro infantil, e aí, ou você pode, por exemplo, inventar uma história, né, e ir contando essa história. E à medida que você vai contando essa história, você vai montando tipo circuito na sala para que as crianças possam repetir aquilo que você está falando da história. Um exemplo, vamos supor que você está lá, vou inventar aqui, você está contando uma história, eu até cheguei a falar com o professor Pedro sobre isso. Você está contando uma história que a criança ela estava passeando e ela adentrou a uma floresta e ali nessa floresta ela enfrentou diversos obstáculos, né? Ela teve que pular umas pedras, né? Pular de uma pedra para outra, ela teve que pular galhos, ela teve que colocar um galho num riacho que ela teve que passar equilibrando por esse galho, né? Para atravessar esse riacho. E ali ela encontrou diversos obstáculos, né? E até que ela começou a subir um morro e ao chegar no topo desse morro, ela avistou um mundo maravilhoso, né? Ela começou a ver ali muitas flores, muitas frutas, exatamente um mundo perfeito, com animais, vários animais brincando, né? E ela observando, sabe que criança gosta muito de animal, né? Então ela começou a observar e vendo que aquele mundo era muito perfeito, cheio de árvore, uma cachoeira véu de noiva lá no fundo, né? E uma estrada que passava no alto do morro. E aí essa criança foi ali na expectativa, admirada com aquele mundo que ela estava vendo, e aí ela percebeu uma pessoa que tinha deixado uma fogueira ali naquela estrada, né? E ela tinha ido embora e deixou essa fogueira ali. E aí, essa fogueira começou a crescer de tal maneira que ela atingiu alguns galhos de uma árvore. E por conta disso foi queimando a árvore, foi queimando a grama, né? Foi se espalhando naquele mundo, naquela floresta ali, e colocando em risco os animais e tal. E ela viu aquilo, ficou desesperada e de repente, toda criança hoje em dia tem um celular, né? Ela foi, ligou para os pais, contou o que estava acontecendo e aí os pais foram, ligaram para os bombeiros e aí ela ficou aflita, querendo ajudar os animais para não morrerem queimados. Desde que chegam os bombeiros, vem, apaga o fogo e aí ela se sente feliz, né? E a história acaba numa boa. Quer dizer, você pode, por exemplo, você contar essa história e aí quando você conta do riacho, quando você conta que ela pulou de uma pedra para outra, você pode dentro da sala mesmo, numa quadra, você pode criar, simular esses obstáculos e pedir para ela repetir. Quer dizer, você conta a história uma vez e aí quando você for repetir, ela vai usar o pensamento, a imaginação depois da escuta e aí ela pode vir também na fala, você pode pedir a ela para que ela, se colocando ali na posição daquela criança, se ela gostou daquele final da história, se fosse ela ali, como que a história seria, se fosse ela no lugar dessa criança, como seria o final da história para ela. Você pode colocar ali uma corda, um barbante, para simular aquele galho que a criança usou para atravessar o riacho, né? Você pode usar simular todos os obstáculos que você imaginar e que dê para usar a criatividade ali, você vai usar. Se você parar para pensar, dá para a gente dialogar esse campo de experiência, por exemplo, com o corpo, gesto e movimento e outros mais. Inclusive, você pode trabalhar com desenhos, né? Desenhar as flores dessa floresta, né? Desenhar algum bichinho, alguma coisa assim, usando a criatividade, né? É óbvio, pessoal, que depende muito da faixa etária que você está trabalhando. Com bebês, realmente é mais difícil. Mas, por exemplo, crianças bem pequenas e crianças pequenas, dá sim para trabalhar isso daí. E com certeza, você montando um circuito que seja ali na quadra, né, os obstáculos, simulando a floresta, nisso você com certeza vai estar trabalhando esse campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. E utilizando a educação física para otimizar essa aprendizagem, porque nós, profissionais de educação física, somos os profissionais mais adequados para trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Valeu, pessoal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa cidade e que Deus abençoe o Brasil. Antes do tchau, eu fiz hoje sem animação, né? Eu estou com um tempo muito curto, estou sobrecarregadíssimo de serviço na universidade, aqui nos municípios que eu trabalho.
e por isso eu fiz assim para ser de uma forma mais sucinta, tá? Valeu, pessoal. Abração, Deus abençoe. Tchau.